clínica e avaliação psicológica desde 2004. E a Thais Vargas, assistente social e psicóloga, mestre em serviço social pela UFJF e doutora em serviço social pela Universidade Federal do Rio Grande, do Rio de Janeiro. Falei tanto Rio Grande que agora estou. Tese justamente sobre alienação parental. Perita no estado da Bahia, professora universitária e ex-coordenadora do curso de serviço social, psicóloga clínica, diplomada em alienação parental e serviço social pelo NEAPS e Universidade Simão Bolívar. Então, deixo com vocês, né, a dinâmica da aula. Boa aula, pessoal. Bom, pessoal, a ideia é que a gente possa falar. Então, a nossa aula hoje foi baseada nesse terceiro capítulo, né, que fala sobre os impactos nas crianças e adolescentes vítimas de alienação parental, né, que é extraído do livro, que é a nossa obra base aqui de todo o curso. Então, a gente vai poder colocar um pouquinho hoje, a minha ideia é falar um pouquinho sobre os impactos emocionais e psicológicos nas crianças e adolescentes que são vítimas de alienação parental, né? Então, a gente poder ver a alienação parental tanto com abuso, como um abuso moral, quanto como uma violência psicológica. A gente entende que, diante da alienação parental de crianças e adolescentes, elas são levadas por um processo de manipulação psicológicas e de um distanciamento do convívio, né, com um dos genitores, né, que acaba reverberando no desenvolvimento tanto cognitivo quanto emocional desse ser que ainda está em desenvolvimento, né, causando o afastamento afetivo ou até mesmo a própria ruptura, né, desse vínculo parental. E a gente entende a questão dos vínculos parentais, o vínculo com pai, com mãe, como um aspecto essencial para um desenvolvimento saudável, assim. A gente sabe que os pais são as primeiras relações estabelecidas pela criança. É a partir dali que se formam as identidades, né, e os primeiros vínculos. A gente entende que atos de alienação parental, eles vão impactar diretamente na constituição da subjetividade desse sujeito, pois a criança e o adolescente, eles se encontram ainda num processo de construção da personalidade. Principalmente as crianças, elas são um ser em formação, é o período onde eles estão formando valores, onde eles estão adquirindo seus parâmetros, os aprendizados, isso tudo para formar esse sujeito, né, biopsicossocial. Essa é a fase onde eles estão em desenvolvimento. Por isso, extremamente importante a questão dos vínculos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre os prejuízos psicológicos. Atualmente, o que que a gente entende? Que eles são maiores, né, em crianças menores do que em adolescentes, né? Por que isso? Porque a criança, durante a primeira infância e antes da adolescência, ela não dispõe de seu pleno funcionamento enquanto estrutura psíquica, né? Ela ainda é um ser em processo de maturação, tanto cognitiva, né, quanto emocional. Ela está ainda adquirindo os mecanismos de defesa, né, que são a base que vai poder auxiliar num processo de reorganização emocional, né, para que ela tenha estrutura para poder gerenciar esse sofrimento posterior, né? O que que a gente entende? A criança, enquanto
quando pequena, ela tem os pais como seus primeiros referenciais. Então, aquilo que o pai e a mãe traz é visto como verdade. Ela não saiu ainda, né? Ela ainda não tem esse vínculo com os pares, como eles têm na adolescência, para poder validar algumas informações, né? Não tem um aparato psíquico ainda desenvolvido para poder entender que talvez aquilo que aquele genitor ou aquela genitora está trazendo não é exatamente uma verdade absoluta, né? Por isso a gente entende que os impactos da alienação parental ele é maiores ainda nas crianças menores, né? Então, complementando, vale ressaltar que não é que os adolescentes não tenham esse impacto, eles têm um impacto, eles têm um grande sofrimento, né? Mas enquanto adolescente, eles já dispõem de um nível maior de desenvolvimento, tanto cognitivo quanto comportamental, né? Então, eles já têm condições um pouco maiores em termos de autorregulação, eles minimizam que é uma capacidade que acaba minimizando um pouco os prejuízos, embora também são impactados. Importante a gente poder lembrar que os adolescentes já têm uma capacidade de autocrítica sobre a situação, de poder avaliar um pouco melhor aquela fala que está sendo dita, aquela interferência, né? Então, por isso, muitas vezes eles sofrem um pouco menos a interferência, mas não que não sofram um abalo psicológico da situação, né? Então. As consequências a gente entende que elas não são só psicológicas e emocionais, mas elas se tratam sobretudo, sobre o comportamento, né, que pode ocorrer. A gente vê casos, então, em decorrência da alienação parental, situações de depressão, né, de incapacidade de se adaptar num ambiente. Muitas vezes o transtorno de identidade, né? São crianças que cresceram com a ideia de que não eram amadas. Então, acabam tendo uma dificuldade muito grande de formar sua identidade, de poder se identificar, de poder se valorizar. Problemas vinculados à autoimagem também, baseado nessa questão, né? Passaram a vida inteira ouvindo de um dos genitores que o outro não queria ele, que abandonou, né? A gente escuta muito, assim, eu trabalho com perícias de casos de alienação parental, e uma das frases que a gente escuta muito é: teu pai nos abandonou, ele não quis mais, né? Ele não te quis. Então, essa é uma frase que eu acho extremamente impactante, né? Porque muitas vezes o que que acontece? Existe uma ruptura do relacionamento parental, mas não tem nada a ver com a criança, né? O pai não abandonou aquela criança, o pai segue sendo pai ou segue sendo mãe, no caso daquela criança. Ele não está convivendo muitas vezes porque o outro não permite, né? Mas as crianças crescem, com a ideia de um abandono real. Podem causar sentimentos de isolamento, né? Uma criança que cresce com a sensação de abandono, então ela se isola, ela não interage, né? Ela não se sente merecedora de um verdadeiro vínculo, né? Por vezes aparecem comportamentos agressivos, né? Desorganização de sua condição emocional, forma de pensar e adequação da mesma, sentimento de desespero, de culpa. Então, a coisa da culpa também, principalmente na adolescência e na vida adulta, é um dos efeitos que a gente entende uma grande consequência da alienação parental. Principalmente quando eles se dão conta, né, que foram sujeitos que passaram pelo processo de alienação parental na infância e às vezes na vida adulta, na adolescência, e lá pela vida adulta se dão conta que eram vítimas da alienação parental, né? E aí geram uma culpa gigante por ter rompido muitas vezes com aquele vínculo, por ter dito coisas que não eram verdades, e aí a criança, no caso o adulto já, com todas suas condições de poder perceber as coisas, se dão conta
né? E aí a gente fala também de questões muito mais graves, como pensamento e ideação suicida, né? Depressão, ansiedade, uso de substâncias como álcool e drogas, né? Por que isso? Assim, a gente sabe que a alienação parental ela vai contribuindo para um abalo emocional, para uma desestabilidade psíquica muito grande. E aí o sujeito fica muito mais suscetível a questões na área de saúde mental, assim, transtornos, ah, uso abusivo de substâncias, autolesão, pensamento suicida, transtornos de personalidade, né? São questões que acabam interferindo muito na vida adulta, né? São consequências que normalmente iniciam na infância, né? Com um sofrimento naquele período inicial, onde as questões de alienação dos discursos e das manipulações são implantadas, começam a surgir, só que isso interfere em toda a vida, inclusive na vida adulta. Né? A gente entende que a alienação parental é uma forma grave de maltrato e abuso emocional da criança e do adolescente que já se encontra numa situação de fragilidade. A separação dos pais sempre é uma situação de sofrimento, porque a criança vai ter que lidar com uma nova estrutura, uma nova configuração familiar, uma rotina diferente. Então, assim, deixam de conviver com pai e mãe todos os dias, né? Deixam muitas vezes, acabam indo para uma outra casa, tem que sair daquela estrutura, né? Então, isso por si só já é uma situação de maior fragilidade, e aí, quando o sujeito é inserido no meio do conflito conjugal, né, entre as duas pessoas por quem ela gosta, por quem ela nutre um forte afeto, ela passa a ter que administrar aquela discussão e se vê muitas vezes como objeto de disputa, né? Objetos de manipulação, onde é levada a odiar e a rejeitar um dos genitores que até então muitas vezes tinha um excelente vínculo, né? E aí, infelizmente, isso gera um impacto direto, né, na construção e consolidação do desenvolvimento emocional, com isso na formação da personalidade, assim. Em suma, a gente entende que as consequências desse fenômeno, né, da alienação parental, poderão apresentar diferenças, né, divergências em função tanto da idade dos filhos, ou seja, a idade em que tu começou a ser submetido à alienação parental. Então, como a gente falou antes, os adolescentes normalmente têm um impacto um pouco menor, né? Depende também da intensidade de tudo isso. Então, assim, do quanto aquela alienação, do quanto aquela conduta de afastar o outro, né, de denegrir a imagem do outro e de permitir a manutenção desse vínculo, quanto isso é intenso, né? Da frequência dessas manipulações. Se a criança é aquela que escuta uma coisa ou outra a respeito do outro genitor, nos dias de visita, né? Quando está próximo da visita, ou se é aquela, muitas vezes, a difamação constante, onde aquela criança é submetida diariamente a falas do tipo: ah, tua mãe não presta, teu pai não presta, né? Ele nos abandonou, ele tá com uma outra família, preferiu outra família do que a gente. Então, assim, qual é a frequência dessas manipulações? Né? E um outro fator que é extremamente importante é o tipo de relação que essa criança tinha antes com os pais, né? Principalmente com esse pai que, ou essa mãe que não vai estar mais no dia a dia. Como é que era essa relação antes? Se era uma relação muito próxima e que já tinha sido estabelecido um vínculo antes, né? Ou se era um pai que favorece uma alienação, porque ele já não era presente antes, né? Porque às vezes a gente vê muito isso, assim, aquele sujeito que já não era muito presente,
durante o relacionamento conjugal, depois com a separação, ele se torna, é como se o outro tivesse ferramentas para poder denegrir a imagem dele, entendeu? Porque ele já não era presente, então a mãe ou o pai já diz: Ah, mas nunca teve aqui mesmo, nunca ajudou em nada, nunca fez as coisas, né? Então, a qualidade da relação que a criança tem com esse pai ou com essa mãe durante o período de relacionamento dos pais, ela é extremamente importante também, né? É um fator que está associado a isso. Importante a gente destacar que a alienação parental gera impactos psicológicos, sim, onde o sofrimento psicológico, seja ele consciente ou não, porque muitas vezes a gente vê relatos de que ah, a mãe fala mal do pai, mas ai, tudo bem, eu nem me importo, né? Ah, só que na verdade não é isso. Toda vez que se fala de uma pessoa que tu gosta, né, naturalmente isso tem um sofrimento, né? Naturalmente a criança ou o adolescente vai ser impactado com isso. Então a gente traz que o sofrimento psicológico ela é uma consequência necessária e direta dessa prática, mesmo que seja um sofrimento inconsciente. Que o sujeito nem se dê conta do quanto está sendo manipulado, do quanto está sofrendo com aquela ausência, porque às vezes é isso, a criança diz, eu nem tô me importando, né? Nem me procura, mas tá tudo certo. Os elementos centrais que ocasionam o sofrimento psicológico em criança e adolescente. Peraí. Aqui a gente tem uma falha nos nossos slides. Essa imagem aqui, a ideia é a gente poder retratar que muitas vezes a criança ela é usada como ferramenta, né? Como arma para agredir o outro, né? Aqui aparece um pai, né? Que só quer conviver com meu filho, mas ele é impedido de manter esse contato com o filho, ele passa por situações de falsas denúncias, né? Isso é uma outra questão importante, assim, que na prática a gente vê muito, assim, e é uma das coisas que tem sido cada vez mais presente, assim. Eu trabalho com a perícia, né, no tribunal aqui em Porto Alegre, e cada vez mais a gente vê um escalonamento da gravidade da alienação parental. Então, falsas denúncias de abuso sexual como uma forma de impedir o contato daquele genitor com a criança, né? Ou uma falsa denúncia, às vezes, direcionada para o padrasto, para que aquela mãe seja impedida de manter a guarda da criança, é uma coisa que tem se tornado cada vez mais recorrente, assim, e eu acho isso uma coisa muito grave, né? Porque a gente entende que esse é um dos principais meios que a pessoa consegue interromper o vínculo, porque isso, por mais que a gente vá averiguar, que a gente vá investigar se isso aconteceu mesmo, a proteção integral da criança vem em primeiro lugar. Então, esse vínculo é rompido, ele é suspenso até a identificação de fato da situação. Então, às vezes, os processos são extremamente morosos, demora muito tempo, e aí até a situação ser confirmada ou não, que na maioria das vezes não é, esse vínculo já se desfez, porque a gente está falando, né, de uma suspeita que surgiu lá quando a criança tinha 3 anos, e aí lá pelas tantas a criança tá com 6, 8 e ficou esse tempo todo sem conviver com o outro resgatar esse vínculo numa situação onde ela foi afastada com esse tipo de denúncia, é muito difícil, né? Então, eu entendo que essas falsas denúncias é uma das coisas mais graves que a gente tem dentro da alienação parental, né? Aí aparece também a coisa da lavagem cerebral, de ficar constantemente falando mal do outro, né? Que muitas vezes começam com coisas muito pequenas
né? Do tipo, ai, não paga pensão, ai, está sempre chegando atrasado. E só que isso vai formando um conceito daquele outro genitor para a criança, né? Uma outra questão que eu tenho visto muito assim é a medida protetiva, ãh, mulheres acusando de violência psicológica muitas vezes, e aí eles incluem os filhos na medida protetiva. Então, ele me manipulava, ele era muito ciumento, ele fazia, me desvalorizava, e aí ela entra com uma medida protetiva, alegando violência psicológica, só que aí ela inclui os filhos. E às vezes a gente vê casos de pais que eram excelentes pais, né? Poderiam, alguns têm uma vivência de conjugalidade muito deturpada e realmente muito ruim, com a existência de conflitos e tudo, mas enquanto pais eram pessoas presentes, né? Então a gente entende que vê muito isso, a coisa da medida protetiva, como uma forma de afastar as crianças dos pais. A própria questão de uma necessidade de vingança. Então, se separou, tá num outro relacionamento, então para me vingar eu vou inventar umas historinhas por aqui. Deixam o, o outro genitor sem informação nenhuma da criança, né? Proferem calúnias, mentiras, muitas vezes o WhatsApp bloqueado, porque nos casos de alienação parental, a grande maioria da gente vê que os pais não se conversam, né? O WhatsApp é bloqueado. Muitas vezes a comunicação é via advogados, em casos mais de litígio mais intenso, né? Não entrega a criança no dia da visita e, e assim por diante. Opa. Então, a gente entende que as questões centrais que causam sofrimento, então, né, são sentimentos de abandono, né? Os elementos centrais que ocasionam esse sofrimento são sentimentos de abandono, que muitas vezes é desencadeado pelo distanciamento e pela perda de contato e convívio com aquela referência parental, que muitas vezes é por escolha própria desse outro genitor, né? Eu já peguei casos em que a pessoa diz assim: olha, pela minha saúde mental, eu não consigo conviver com aquela pessoa, então eu de fato me afastei. Só que isso gera, né, configura uma negligência e um abandono real, né, que a gente vê, então, que às vezes inicia como uma questão de uma alienação parental que se torna tão forte que o outro não dá conta e acaba negligenciando de fato a criança e gerando um intenso abandono afetivo, né? Ou pela própria ação do genitor que impede, dificulta, né, a convivência. Então, muitas vezes complica para entregar a criança nas datas estabelecidas e aí depois diz para a criança, viu? Teu pai não procura, teu pai não te quer, né? Uma campanha de manipulação de informações, né? Onde um dos genitores, o genitor alienado, não ama mais, abandonou, né? E aí até tinha, quando a gente fez o slide, eu tinha colocado um exemplo assim de um caso que eu atendi, que era isso. O pai teve um novo filho e a mãe dizia, né, para a criança, viu? Agora que ele tem um outro filho, ele não precisa mais vir te buscar. Agora ele vai acompanhar. E aí fazia um massacre com essa criança, né, num nível, e era uma criança que tinha um desenvolvimento e um relacionamento, um vínculo muito forte com esse pai antes, e aí acabou que vinha essa informação de que ela não ia mais, que esse pai não ia mais procurar, né, que esse pai agora tinha um outro filho, que ele ia acompanhar o dia a dia, que ele ia levar para a escola, e essa criança chegou na perícia com um sentimento de abandono tão grande, tão forte, onde ela não queria mais ver o pai,
do tipo, já que ele vai, a mãe fez uma fala tão forte com essa criança que, já que o pai ia abandonar ela porque estava tendo outro filho, então ela ia abandonar o pai antes, né? Então, isso é a criança mesmo verbalizava, assim, no final da história, do tipo assim: ah, porque eu sei que ele não vai ter tempo, ah, porque eu sei que ele não pode, ah, porque agora ele tem que cuidar do bebê, né? Então, ela não queria mais conviver com o pai. Só que, na verdade, era simplesmente tudo isso movido pelo sentimento de abandono afetivo, assim, né? O medo que esse pai não quisesse mesmo, né, conviver com ela e o quanto essa mãe reforçou esse sentimento de abandono de forma que o pai não queria mais. Uma outra questão, então, em termos de elementos que causam, então, o sofrimento psicológico é o sentimento de desamor, né? A criança e o adolescente crescem acreditando que foram abandonados por um dos genitores, que não quis fazer parte da vida deles. Então, como se aquele que não tá ali no dia a dia, ele optou por não fazer parte, não que ele foi impedido de fazer parte dessa convivência diária, desencadeando sentimentos que não foram dignos de amor de um dos genitores, né? Que isso é uma das coisas que a gente vê muito nos relacionamentos adultos, de crianças que acharam que não foram devidamente amadas por um dos genitores e acabam se submetendo a relações muito complexas, de muito sofrimento na vida adulta, muitas vezes movido por esse sentimento de desamor, decorrente de uma situação de alienação parental, né? Essa sensação de desamor é gerado um sentimento de abandono, de indiferença, de inferioridade, né? Com medo, muitas vezes, de decepcionar esse pai ou essa mãe que tem a guarda e que tá ali no dia a dia. Então, se o outro não me ama, eu não posso deixar de atender o que esse me diz, entendeu? Então, muitas vezes se submetendo a situações com medo de ser abandonado pelo alienador, né? Uma situação, como eu falei, que acaba impactando muito diretamente nos relacionamentos futuros desse sujeito na vida adulta. Vejo muito assim a coisa de dizerem: ah, tua mãe tentou te abortar no início da gravidez, ela nem te queria, né? Ou ah, teu pai me pediu para que eu fizesse um aborto quando eu disse que eu estava grávida de ti. Isso é uma fala também muito comum nas perícias, né? De uma situação muito complexa, muitas vezes que não é verdade, né? Nesse caso que eu tinha colocado aqui, era um exemplo que o pai afirmava assim que ele jamais tinha dito isso e que a mãe dizia que ele te abandonou agora, mas ele já tinha tentado pedir para mim abortar, eu que não quis, né? Então, assim, situações que acabam gerando sentimento de culpa, como a gente falou, assim, inicialmente com um sentimento de culpa em relação à separação dos pais, se sentindo responsável, muitas vezes vendo o sofrimento ali daquela separação e achando que a culpa é dela, né? A culpa, é daquela criança que está ali sendo objeto de disputa, né? Um sofrimento e uma ansiedade de que vai perder um dos genitores, né? Que vai ter que escolher, e isso é uma característica muito comum, assim, da gente ver nas crianças, principalmente na faixa etária dos 8 a 10 anos, assim, eles acharem que eles têm que escolher com quem eles querem ficar, ou como se eles tivessem que escolher entre um dos dois, assim, o quanto é difícil para as crianças entenderem que elas podem gostar dos dois, que os dois pais, mesmo estando separados, eles continuam sendo pais, e têm direito e responsabilidade sobre essa criança, né? Na fase adulta, na adolescência e na fase adulta, quando percebem que foi cúmplice inconsciente de uma injustiça com o genitor alienado. Então, isso são situações que geram um sentimento de culpa muito grande, né?
no dia a dia, assim, na prática profissional. É uma das coisas que a gente vê muito, assim, né? De adultos que chegam na vida adulta ou no final da adolescência ali, se dando conta, tendo um poder de crítica um pouco maior e ver o quanto se submeteu, quanto ele mesmo se afastou daquele outro pai ou da mãe, né? E aí tentando reparar isso. O conflito de lealdade também é uma questão muito comum, né? Que é a necessidade imposta de escolher um dos lados, né? A criança e o adolescente tendem a defender, tomar partido, proteger um dos genitores e renegar e afastar-se, acusando o outro. Um intenso sofrimento, pois a ligação com o genitor significa uma deslealdade ao outro, né? Um exemplo também de um caso que eu atendi era um pai que se separou, né? Um casal que se separou e o pai foi trabalhar fora do Brasil. Ele vinha, manteve a convivência com a menina, ele vinha de 2 a 3 vezes para o Brasil, mantinha a convivência, era muito difícil esse contato, assim, ele passou vários anos insistindo muito isso. E a menina estava, eu acho que com 12 anos, mais ou menos, na época. E aí ele propôs, então, que numa das férias ela fosse para os Estados Unidos visitar ele para eles fazerem uma viagem para Disney, né? E a fala da criança era, da menina, eu queria muito conhecer a Disney. Mas como que eu vou fazer uma viagem tão importante? Vai ser a viagem mais importante. Como que eu vou fazer com meu pai e não com a minha mãe? Né? Então, assim, a criança deixando de fazer algo que ela gostaria muito, porque essa referência de coisa boa seria na presença do pai e não da mãe. É claramente um conflito de lealdade ali, de que as coisas boas tinham que ser com a mãe, né? O pai até poderia fazer coisas legais, desde que a mãe já tivesse feito aquilo antes, né? Sentimento de raiva, de rejeição aparece como uma possível reação para defender-se do sofrimento, gerado pelos aspectos mencionados anteriormente. Então, muitas vezes, para se defender de tudo isso, né, desse sentimento de abandono, desse sentimento de desamor, a criança e o adolescente acaba direcionando, então, sentimentos de raiva, de rejeição para aquela pessoa, né? Crianças e adolescentes utilizam-se enquanto mecanismo de defesa, levando ao desapego ou rompimento de vínculo, como tal mecanismo, quando tal mecanismo falha, gerando sentimentos de raiva e rejeição, né? Que é essa questão, assim. Então, já que eu acho que essa pessoa não me quer, essa pessoa não me procura, não tá aqui todos os dias, então eu não quero agora. Eu rejeito também, né? O desapego e aí a ruptura de vínculo como um estado, um estágio mais grave, assim, né? E o quanto isso é uma situação muito complexa, porque a perda do duplo referencial na formação da identidade e da personalidade é uma coisa extremamente prejudicial, né? O quanto é importante a criança ter referenciais de ambos genitores, onde ela possa mesclar esse funcionamento, essa cultura, esse caráter, né, dos dois, para então formar a sua identidade, né, a sua personalidade. E aí, muitas vezes, nessa situação da alienação parental, se perde um desses referenciais. E aí, tudo é em torno de apenas o ponto de vista e a perspectiva de um lado, seja o materno, seja o paterno, né? Então, a questão da perda do duplo referencial, passando a receber apenas a contribuição do genitor alienador, né? Quando a transmissão de valores, de gestos, de maneiras, de forma a se conduzir e compreender o mundo, né? Então, assim, passo a desenvolver toda a minha perspectiva de identidade a partir de um único referencial, tornando-se um reprodutor dos padrões comportamentais produzidos pelo genitor alienador, sem a saudável contraposição dos padrões do outro genitor. A questão das falsas memórias, né, é um outro elemento de
que ocasiona um grande sofrimento psicológico, né? Um genitor alienador utiliza-se da sugestionabilidade, distorção, e isso de uma forma repetida, implantando fatos irreais. E muitas vezes a própria questão de abuso sexual é uma das grandes falsas memórias que a gente vê implantadas nessa prática de alienação parental, né? É, muitas vezes a criança escuta aquilo tantas vezes que ela passa a acreditar, né? Até porque, assim, a gente está falando de uma informação que vem da minha principal referência, da fonte, de maior confiança, de maior amor, de maior dependência. Então, crianças pequenas não têm o discernimento de poder avaliar se essa informação ela procede, ela não procede, né? Então, um dos casos que eu trago aqui como exemplo, um caso que eu atendi em que a menina, ãh, com 3 anos de idade, eu acho, 3 anos de idade, ela tinha, a mãe fez uma denúncia de abuso sexual. Até então, o pai tinha um excelente vínculo. Inclusive, a prática de alienação parental surgiu também com medo de que a guarda deixasse de ser compartilhada e passasse a ser unilateral paterna, né? Esse pai era um pai que já tinha guarda das filhas mais velhas, estava constituindo um novo casal, e até então tinha um guarda compartilhada dessa menininha caçula, que era de um segundo relacionamento. E as coisas viviam muito bem, o pai era muito participativo. Teve um outro relacionamento, e aí, quando entrou essa terceira pessoa, onde a criança começou a ficar muito tempo na casa do pai e da madrasta, a mãe criou e a madrasta engravidou. A mãe criou, a partir de uma narrativa de quando o pai contou que a madrasta estava grávida, a mãe criou uma denúncia de abuso sexual. Na época, a criança tinha 3 anos, né? E isso foi tomando uma proporção. Essa menina foi avaliada durante várias vezes, e quando ela chegou para mim, era numa tentativa de retomada de convivência com esse pai. Só que a alienação parental tinha sido tão forte, as falsas memórias eram tão violentas, que essa menina já estava num quadro quase psicótico, assim, porque ela descrevia uma narrativa, né? E encenava muitas coisas como se fossem reais. Isso tudo baseado numa denúncia que surgiu lá atrás, quando ela era muito pequena. Então, ela cresceu com a informação de que ela tinha sido abusada pelo pai. E aí, com 8 anos, ela tinha a clara ideia de que o pai era um abusador, de que ele era um homem mau, que ele era horrível. Isso tudo partindo de uma falsa memória. As denúncias falsas de abuso sexual é a forma mais grave de afastamento. E como eu tinha comentado antes, o que que acontece? Como ela é uma medida em que primeiro a gente afasta para manter a proteção da criança, ela acaba sendo uma medida muito efetiva dentro da prática de alienação parental. Só que isso gera rupturas de vínculo muito fortes, né? Por quê? Porque os processos são longos, são morosos e acabam deixando marcas cruéis e similares às ocorridas em consequências de abuso sexual real. Essa criança era uma que ela tinha transtorno pós-traumático muito claro, preenchia todos os critérios, assim, né? Porque ela cresceu internalizando que ela tinha sido abusada sexualmente. Muitas vezes, para sustentar a acusação, a criança é submetida a um abuso físico, né? Então, assim, diante dessas denúncias, muitas vezes as crianças passam por exames físicos, né? Que é um abuso físico horroroso, e um abuso emocional, onde ela precisa reproduzir aquele depoimento, onde ela precisa dar aquele depoimento, ela fica reproduzindo aquela mesma fala ali muitas vezes, né?
o uso da criança enquanto arma, que é mais ou menos o que a gente retratou naquela imagem anterior, né? Em processos litigiosos, onde os genitores perdem o foco no que é o bem-estar e o melhor interesse da criança. E nos casos de alienação parental, a grande maioria que a gente vê, a criança acaba virando um mero instrumento dentro daquele processo, assim. A lei do melhor interesse, do superior interesse da criança, isso tudo vira pó, né? A prática de alienação parental tem como um efeito direto e necessário o sofrimento emocional, que é como a gente já tinha colocado, e sofrimento psicológico da criança e adolescente vítima dessa situação, dessa prática, confirmando tal prática como uma forma de violência psicológica e maltrato infantil e abuso afetivo. A alienação parental fere a integridade psíquica do filho e do genitor alienado, atingindo a dignidade humana, podendo a criança e o adolescente desenvolver patologias tais como insônia, depressão, medo, falta de organização, dificuldades escolares, baixa tolerância à frustração, irritabilidade, enurese, transtorno de identidade, transtorno de imagem, culpa, e aí mais para frente na adolescência, inclinação ao álcool, a drogas, né? Então, era isso. Agora eu vou passar a palavra para a Thaís, que segue com vocês. Obrigada, Gislaine. Boa noite a todos e todas. É um prazer muito grande aqui a gente estar, né, falando desse capítulo que foi construído a várias mãos, né? E eu tenho certeza que diante dessa explanação maravilhosa da Gislaine, com certeza vocês lembraram de casos e casos e casos da prática de vocês, né? Eu tenho certeza que é uma coisa que a gente certamente vai poder aprofundar ao longo do nosso debate pós, né, minha apresentação. Então, tenho certeza que cada forma de violência psicológica era um caso que a gente mentalmente aqui reportava, né, gente? Porque, assim, toda forma de violência psicológica, ela não é vista, né? Então, assim, vista a olho nu, né? Igual, tipo, eu bati aqui, tô com roxo aqui, literalmente, isso aqui machuquei, pronto. Mas um sofrimento mental que eu possa estar aqui sofrendo neste momento, passando por neste momento, isso não é visível, né? Então, a questão desse capítulo, ele é muito, né? Eu acho ele muito interessante, né? Porque ele permite a gente perceber aquilo que muitas vezes é imperceptível para outras pessoas que às vezes atuam ou não atuam no judiciário, então sempre que a gente aprofunda é algo novo que surge, né? Então, assim, a prática da alienação parental, ela é sempre uma forma de violência psicológica, então a gente tem que ter isso muito linkado, né? Que a gente, no capítulo anterior, a gente viu a questão alienação parental e SAP. Então, a gente pode ter essa clareza assim, toda alienação parental, ela pode virar uma SAP. Sim, ela pode virar um síndrome, né, ou alguma patologia, como a Gislaine bem descreveu. E aí, mas é algo que a gente vai aprofundar e vai poder discutir de uma maneira melhor. E assim, agora, nesse momento, a gente vai falar um pouco do ordenamento jurídico, porque a gente entende que se violou direito, violou o superior interesse da criança e, consequentemente, violou a possibilidade da gente estar atendendo, né, de forma legal, a partir de um recorte jurídico, né? Então, a gente tem que entender se houve, como foi. Então, eu vou falar um pouquinho dessa legislação que está no livro, bem descrito, né? Então, não vou aprofundar muito, para a gente poder ter uma noção de como está a base jurídica, né? A doutrinação jurídica, né? Nesses países, tá bom? Pode passar, por favor. Bom, então vamos lá. A gente entende, viu, que a alienação parental ele é um abuso, né? Ele se caracteriza como uma violência, ele vai provocar um dano moral, um dano à integridade do desenvolvimento psicológico dessa criança.
e ele também é um abuso, né, afetivo, porque aquele que deveria amar essa criança, deveria cuidar, deveria proteger, é um dos genitores que pode implicar e inferir tudo aquilo que a Gislaine falou para que e consequentemente cause sérios prejuízos e gere sérios danos para essas crianças, né? Então é uma forma de violência psicológica. Então a gente tem a lei, né, que é um marco importantíssimo para nós, a lei da alienação parental 12.318, né, que caracteriza e tipifica a alienação parental como um abuso moral, né? Então isso já está bem claro na lei, para além dos seus outros vários artigos que são extremamente importantes, que nós tomemos ciência para que a gente possa buscar, defender e trabalhar esse superior interesse dessa criança, preservando a integridade psicológica da mesma, né? Então, já na Lei 13.431, ela altera o Estatuto da Criança e aí ela vai, ela vai caracterizar a questão da prática da alienação parental como uma forma de violência psicológica, que foi o que eu comecei falando, né? Então a gente tem que ter isso muito claro. Estamos lidando com a criança, com o adolescente, numa situação de violência psicológica, a gente sabe, de alienação parental, desculpa, a gente sabe que ela está tendo uma violação à sua integridade psíquica, né? Então isso é muito importante. Então, a alienação parental, ela viola, ela fere os direitos da criança e do adolescente, e ela é um descumprimento dos deveres parentais, né? Que é um deles, dentre tantos outros, é o direito ao convívio familiar, um convívio familiar, de preferência, obviamente, saudável, né? Onde essa criança possa desenvolver biopsicamente de uma maneira mais tranquila e equilibrada. Então, no Brasil, o artigo 3º da Lei da Alienação Parental, ele estabelece que, então, assim, eu coloquei alguns trechos porque eu acho muito importante a gente refletir. Claro que eu não peguei a lei toda, ficaria muito extenso, e também não seria a nossa intenção nesse capítulo, né? Vamos lá. Artigo 3º. A prática de ato de alienação parental é um abuso moral contra a criança ou adolescente. E o descumprimento dos deveres inerentes à autoridade parental ou decorrente da tutela e da guarda, certo? Vamos lá. Então, é um abuso moral que a gente já tinha falado. Então, vamos ver o ordenamento jurídico, o que que fala esses países aqui. Eu vou falar de cada um deles, a passão, né? Mais a passão, para a gente poder ter tempo de discutir. No contexto internacional, a gente tem a Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, a gente tem que ter entendo que a gente precisa ter uma noção, quando nós trabalhamos com violência psicológica, com alienação parental e com a violência psicológica e abuso moral da criança e do adolescente, nós precisamos entender como proteger essa criança e esse adolescente. Então, consequentemente, toda a normativa legal é o que vai nos amparar para que a gente possa viabilizar aquilo que é direito desse sujeito em desenvolvimento. Então, a nova doutrina do superior interesse da criança vai preconizar, no seu artigo 7º, que ela tem que ser cuidada pelos pais. Então, né, os pais ali é quem devem cuidar. No artigo 8, eles têm que afirma a necessidade de se respeitar e de se preservar o direito da criança à sua identidade, ou seja, a criança ela tem que ser protegida, tem que ser respeitada, tem que ser preservada na sua constituição psíquica, na sua identidade, aquilo que é próprio da sua subjetividade, é dela, como ela se formou e depois como desenvolveu essa personalidade. E no artigo 9º dessa convenção estabelece que os países signatários devem zelar para que a criança não seja separada dos pais, contra a vontade dos mesmos. Ou seja, a criança e o adolescente ela tem que ficar ali com os pais, porém, em situações de violação de direito, aí essa regra se rever, né? Não pode. Então, a gente destrata essa regra. Próximo. Ainda no artigo 9º, é muito importante que seja respeitado o direito da criança de manter regularidade nas suas relações pessoais
e contato direto com esses genitores, desde que não atente contra o interesse maior dela. E o artigo 18 determina que todos esses pais que fazem parte devem assegurar o princípio de que ambos os pais têm obrigações comuns, ou seja, existe, você faz isso e eu faço aquilo, você tem que levar ao médico, não, é comum, as nossas obrigações como pais são as mesmas, tá? Em relação à educação, à saúde, enfim, todo o desenvolvimento numa totalidade dessa criança, ok? Então, o sistema. Aí vamos para a Argentina. Vamos aqui passar um pouquinho o que o sistema jurídico doutrinário da Argentina fala para nós, traz para nós sobre a questão do direito dessa criança, desse adolescente, tá? O sistema doutrinário argentino, ele possui um horizonte delimitado na sustentação protecionista dos direitos humanos. Então, eles prezam como normativa, uma das normativas centrais e principais, a questão dos direitos humanos, tá? O ordenamento jurídico é pautado também nas responsabilidades parentais, ou seja, eles devem realizar, cumprir e sustentar os genitores para com seus filhos, ou seja, o ordenamento jurídico ele é pautado para que os pais possam cumprir, zelar com todas as obrigações em relação aos seus filhos, ok? Próximo. A base doutrinária traz como seus princípios como princípios básicos, ele vai fundamentar o direito de que toda criança tem que viver na família, né? Viver em família. Então, isso também é uma coisa que é recorrente na legislação, né? Inclusive, eu vou falar um pouquinho do Brasil depois, mas a questão da família, do convívio familiar, ele é imprescindível, né? Se tais direitos não são devidamente respeitados, em maior ou menor medida, ele vai atentar contra todos os outros direitos, porque a família é a base, né? A gente entende que a família é a base, então, se viola esse, já desrespeita outros. No sistema sociojurídico, alguns profissionais abordam juridicamente a prática da alienação parental sob o prisma de processos penais, né? Então, sociojuridicamente, alguns profissionais vão tratar a prática da alienação dentro dessa lógica penal, né? Dessa lógica da legalidade, de cunho mais punitivo e violação de direitos na prática da alienação parental, ou seja, se houve e constatou-se a prática da alienação parental, vai ter um cunho mais punitivista e entendendo que houve violação do direito desse sujeito em desenvolvimento, ok? Pode passar. Então, isso na Argentina. Falei bem rapidinho para a gente ter tempo de discutir outras coisas, tá, gente? Porque essa legislação é normativa e está lá direitinho delimitado. Então, eu peguei o que eu achei mais importante para a gente tratar aqui hoje. No Brasil, o ordenamento jurídico no Brasil, vamos partir da Constituição Federal, né, na Constituição Cidadã, que é a Constituição de 1988, que se funda no princípio da dignidade da pessoa humana, né? Então, da pessoa humana, todo sujeito. País signatários da Convenção, ele é um país signatário da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, né? Onde faz parte o ECA, contempla-se o ECA e o Código Civil, e sustenta-se na doutrina da proteção integral, né, gente? A gente sabe que é o sujeito num todo, valendo o superior interesse da criança, né? A criança tem uma prioridade, vamos dizer assim, né? Ela, por essa particularidade dela de estar em formação biopsicossocial, ela tem que ser protegida integralmente e valer-se de todos os interesses que essa criança precisa para o seu desenvolvimento, né? Seja jurídico, seja em todos os âmbitos da vida dela. Ela é o foco, ela é a centralidade, né? Para que ela se desenvolva bem, se desenvolva, né, de uma maneira saudável, principalmente psicologicamente, que é física e psíquica, né? Mente. Pode passar. A Constituição de 88, no seu artigo 227, assegura a criança e adolescente a dignidade, o respeito, a convivência familiar e a convivência comunitária. Um conjunto detalhado de direitos das crianças e do adolescente são garantidos com. Então, esse aqui são
alguns pontos importantes que já estão previstos, preconizados na Constituição de 88, que são reforçados nas outras infraconstituições, que a gente chama infraconstituição, aquilo que deriva da Constituição, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo. Deveres dos pais ou tutores, né, reunidos no chamado poder familiar. Poder familiar implica esse poder parental da sociedade, do Estado, né? Tanto a Constituição Federal quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente e como o Código Civil preconizam o quê? Mudanças, elas expressam mudanças significativas sobre os direitos, o cuidado e a proteção da criança e do adolescente em relação aos seus pais e os seus responsáveis legais. Então, a gente tem aqui alterações importantes nessa infraconstituição, né? E também no Código Civil, onde é dado um olhar mais expressivo, mais acentuado, mais delimitado sobre essa questão da proteção da criança. A criança tem que ser protegida. E os pais, eles têm esse dever, né? Além do Estado, da sociedade, mas fundamentalmente os pais, né? Que vão estar ali acompanhando o desenvolvimento desses sujeitos. Dentro do poder familiar, pode passar. Então, como que seria esse poder familiar? Ele é exercido por ambos os genitores, tanto quanto pelo pai quanto pela mãe, ou seja, na instituição de algum tutor, né, em igualdade de condição, ou seja, não privilegia nenhum nem outro. Legalmente, ambos têm os mesmos deveres e os mesmos direitos. É indivisível, intransferível e irrenunciável o poder familiar. Não tem como você passar para alguém, transferir para alguém. É irrenunciável, ou seja, é legalmente dever dos pais. E eles têm que ser exercidos em sua plenitude, em sua totalidade. E o poder familiar, tá, o pai separou da mãe. Agora a mãe tem a guarda, o pai não tem mais a guarda, ou vice-versa. Não importa, não se perde o poder familiar. Salvo casos muito graves, onde juridicamente entende-se a necessidade. Mas isso são casos gravíssimos, né? Então a gente entende que o poder familiar ele é irrenunciável, tá? E ele é mantido mesmo após a separação. E ele é suspenso, o poder familiar, quando o genitor renuncia à guarda do filho. Não, aí há uma renúncia diante de situações bem pontuais, né? Que vocês vão acompanhar depois. Na intervenção institucional de quem atua nos equipamentos do Estado para essa finalidade. Pode passar. No México. Então, vamos ver aqui no México rapidinho. A infância está, na teoria, protegida pela Convenção dos Direitos da Criança, como um tratado de aplicação universal. Então, eles já entendem que essa convenção contempla o que esse desenvolvimento deve ser salvaguarda, né, gente? Desenvolvimento integral da primeira infância, primeira infância desde a tenra idade, né? O sujeito nasceu, bem ali, ele tem toda essa proteção integral ali garantida. Um dos desafios é reconhecer no marco legislativo e normativo a prática da alienação parental. Então, existe, isso aqui é importante, que no México, então por isso que eu coloquei isso aqui em vermelho, que existe um desafio em torno disso, né, de entender que na legislação, como que a alienação parental ela vai ser descrita, ela vai ser assegurada a não prática da violação parental, né, compreendida como uma prática que vai fazer o quê? Ferir emocionalmente a criança, não só a criança, mas também o adolescente. Então, eles têm essa dificuldade de como garantir isso normativamente, como o Brasil já garantiu na Lei 12.318, certo? Próximo. O México ainda não conta com uma política integral para a primeira infância. Então, é uma informação importante de saber que eles ainda não têm isso implementado. No México existe a Lei Geral dos Direitos da Criança e dos Adolescentes, que traz algumas garantias. Quais seriam essas? Não coloquei todas também, coloquei algumas. No capítulo 4º, do direito a viver em família, que, né, replica-se em outros países, do direito a viver em condições de bem-estar e a um saudável desenvolvimento integral. Então, promover aquele bem-estar
daquele sujeito, né, que está em desenvolvimento. Próximo. Garantias que têm direito a viver em um meio ambiente são e sustentável, ou seja, equilibrado, né? Onde o bem-estar seja garantido do ponto de vista do desenvolvimento biológico, psicológico e social. Direito a acesso a uma vida livre de violência e à integridade pessoal. Garantir a integridade pessoal onde nenhuma prática de violência ali seja conformada, né? Responsabilidade das autoridades, né? As autoridades lá do país têm o dever, né, de preservar a vida e a saúde física e mental dos sujeitos em desenvolvimento. Condições livres de violência, né? Ou seja, garantir a integridade se garante a não implicação de atos violentos, né? Pelo menos legalmente. E favoráveis para o desenvolvimento integral desses sujeitos, criança e adolescente. Deveres de quem exerce o poder familiar, a tutela ou a guarda e a custódia, dentre outros. Ou seja, é dever manter esse sujeito protegido integralmente, tá bom? A legislação cabe reconhecer os impactos da alienação parental no desenvolvimento integral da primeira infância, mas pelo que a gente viu, não houve um aprofundamento jurídico específico, jurídico normativo específico para tratar sobre o tema, mas eles caminham, né, nessa identificação e reconhecimento de que há impactos da alienação parental ali, mas ainda não se delimitou isso no campo normativo para que isso possa ser, de fato, implementado e executado, né? Os direitos violados, né, aqui, mediante a prática, né, da alienação parental. Eu só não estou conseguindo ler lá em cima, o Gislaine, você lê para mim, que eu não estou conseguindo ler o tópico, por favor. Seu microfone está fechado. Seu microfone fechou. Aqui, consegui. Então, os direitos das crianças e dos adolescentes violados, vulnerados mediante a prática de alienação parental. Ah, tá. Então, aqui é de uma maneira mais geral, dentro dos aparatos, né, dos países que foram mencionados, é uma passão por todos eles de uma maneira resumida. Obrigada, Gisela. A Lei 24.270, de 1993, da Argentina, tipifica como delito com pena de prisão de 1 mês a 1 ano o impedimento ou a obstrução que um genitor realiza do contato do filho menor de idade com o genitor não convivente. Então, aqui é um marco normativo que deve ser cumprido. Faça-se valer, nesse caso, na Argentina, essa regulamentação, tá bom? Próximo. A prática da alienação parental viola tanto o direito à convivência familiar, porque há uma ruptura, né? Dependendo da situação, há uma ruptura. Dependendo não, né? Havendo um problema ali entre genitores, há uma ruptura de um convívio familiar saudável. Quanto os direitos fundamentais à integridade psicológica, né, a garantia do desenvolvimento psicológico saudável e, consequentemente, da personalidade da criança e do adolescente. Por quê? A integridade psíquica preservada, ela vai preservar o desenvolvimento cognitivo, psíquico, de forma geral, onde a pessoa vai estruturar a personalidade dela que se materializa na maioridade. Certo? Próximo. A prática da alienação parental, ela não viola apenas o direito à convivência, mas ela fere e até inviabiliza a efetivação de um conjunto de direitos fundamentais, né? Então, assim, a alienação parental, ela viola direitos que estão no ECA, que estão no Código Civil, e que estão na lei da alienação parental, onde a lei da alienação parental foi regulamentada. Então, assim, não é só a convivência familiar, ela vai inviabilizar que o superior direito dessa criança de desenvolver, desse adolescente se desenvolver de maneira saudável seja garantido. Então, a alienação parental, ela vem, de alguma maneira, desestruturar todo esse processo de construção integral
de uma saúde mental, saúde física equilibrada aí. Desta forma, a alienação parental, ao impedir ou dificultar o pleno exercício do poder familiar de ambos os genitores, viola quais direitos dos filhos? Alguns exemplos: a convivência, né? Ou seja, essa criança e esse adolescente fica impedido, fica impedido de um contato, né, de conviver, de um contato efetivo, de um contato efetivo com ambos os genitores, né? E suas famílias extensas, né? Que a Bruna trata sobre isso também, né? Que aí acaba tendo às vezes a alienação parental se espraia para o âmbito familiar também, que a gente vai ver que a alienação familiar induzida, né? Que ela vai tratar. Então, assim, vai tudo se complexificando, né? Então, assim, o que que a gente está vendo aqui? O que que eu passei de maneira geral? Bem geral mesmo. Porque se a gente for entrar na legislação de cada país, na ECA, no Código Civil, a gente não contemplaria a proposta da apresentação de hoje. Mas a gente tem que entender o seguinte, de maneira geral, que legalmente, psicologicamente, socialmente, que a alienação parental ela vai causar sofrimento, ela vai causar dor, ela vai desestruturar, ela vai desequilibrar a formação integral, tanto desse sujeito quanto daquelas pessoas que convivem e deveriam conviver e proteger, né, ela, essa criança e esse sujeito, e esse adolescente. Então, assim, tem alguns marcos normativos, mas seria muito bom se a gente não precisasse tê-los, né? Mas, infelizmente, a gente precisa para garantir que a integridade e o superior interesse dessa criança seja efetivado. Bom, de maneira geral, é isso que a gente se propôs. Agradeço muito a atenção de vocês aqui. Eu falei bem rapidinho para deixar vocês falarem sobre os aspectos psicológicos que eu acho que traz para nós hoje uma reflexão muito profunda da nossa prática, da nossa intervenção. Então, eu acho que a gente vai ter um tempo legal para a gente poder debater agora. Então, estamos à disposição. Obrigada, Gislaine, por compartilhar comigo esse momento. E a todos vocês aí, gente, por estar aqui nos acompanhando. Obrigado. É isso. Obrigado, Gislaine, Thaís, muito boa. Lembrando para vocês assinarem o link de presença, quem entrou, quem ainda não assinou. E, bom, façam suas questões, intervenções. Eu quero também depois fazer uma breve reflexão. Mas vamos lá, quem quer a palavra? Podem levantar a mão, não briguem. Pronto, então eu vou colocar enquanto vocês vão se aquecendo. Eu quero colocar a seguinte questão que sempre é levantada, particularmente pelas e pelos assistentes sociais, principalmente nesta unidade, particularmente a Gislaine vai falar, e a legislação fala, né, de violência psicológica, e esse é o termo que usa a lei de 2017, que altera o Estatuto da Criança e Adolescente. E a Thaís vai trazer um aspecto jurídico. Então, aqui tem psicólogos, advogados ou pessoal da área do direito e assistentes sociais. Então, nós, assistentes sociais, falamos do ponto de vista do que apresentou a Gislaine, é um caso para os psicólogos, do ponto de vista do que apresentou a Thaís, é um caso para os advogados ou para a área do direito e, como diz o ditado, yo argentino. Então, nós, assistentes sociais, lavamos as mãos porque não nos diz respeito. Para essa reflexão, eu quero fazer uma
uma comparação. Imaginemos uma jovem de 15 anos que está voltando com seu... Não, de 18 anos. Que está voltando com seu primeiro salário, que ganhou para casa, e é assaltada com arma e seu primeiro salário é levado embora. Depois vemos uma pessoa, um adulto aposentado que pegou a sua aposentadoria e é assaltado com arma e seu dinheiro foi levado. Um outro jovem no Rio de Janeiro foi assaltado com arma, mas quando estavam para levar o dinheiro, toca uma sirene, o ladrão sai correndo e não consegue levar o dinheiro. Uma mulher grávida que é abordada numa esquina e assediada sexualmente. São todos casos diferentes, né? Podemos ampliar os exemplos. São todos casos diferentes. São todas situações que envolve que tem resultados diferentes. São todas subjetividades e condições pessoais diferentes, da menina de 18 anos, do velhinho que leva aposentadoria, da mulher grávida, né? Precisaríamos fazer um estudo psicológico em cada um deles para afirmar que todas essas pessoas tiveram um tipo de sofrimento psicológico? Precisaria, né, ser um psicólogo para afirmar que todas essas situações desencadearam sofrimento psicológico? Certamente um estudo psicológico será feito por um psicólogo para cada um dos casos. Mas certamente nós podemos dizer que todas estas formas de violência representam, para além das consequências que teve, mas todas estas situações de violência representaram sofrimento psicológico. Não preciso fazer o estudo psicológico de cada um para afirmar que todas estas situações envolvem sofrimento psicológico. Vou colocar um outro exemplo. Trabalhadores de diferentes fábricas, um contrato, e um trabalhando 8 horas, outro trabalhando 14 horas, salários diferentes, produtos diferentes. Eu preciso fazer um estudo econômico de cada um deles para compreender que todos eles estão sujeitos a uma relação de exploração, ou seja, que o produto do seu trabalho foi objeto de expropriação, que eles não ficaram com esse produto e, portanto, esse plus que eles produziram para além do que eles recebem como salário representa uma forma de exploração? Também não preciso, né? Podemos entender que em todas essas situações, sem precisar fazer um estudo econômico de cada um deles, em todas essas situações há envolvido processo de exploração. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que é verdade em tudo, e particularmente nos casos de alienação parental, aquela frase muito comum e real que se diz: cada caso é um caso. Mas é verdade também que nós precisamos fazer generalizações.
Precisamos fazer generalizações, né, para entender processos comuns e o que há em comum. Então, pelo que foi exposto aqui, eu não preciso ser um jurista, um advogado, para fazer um estudo jurídico e ver que uma criança submetida a um processo de alienação parental teve necessariamente seus direitos violados. A violação de direito é uma consequência, e quero sublinhar a próxima palavra, é uma consequência necessária da prática da alienação parental. Eu não preciso, né, ocupar tempo, dinheiro, peritos para fazer estudos, etc. Se houve prática de alienação parental, houve violação de direito. Não é que algumas crianças submetidas à prática da alienação parental tiveram seus direitos violados e outras não. Não. A violação de direito é uma consequência necessária da prática da alienação parental. O mesmo podemos dizer sobre o sofrimento psicológico. Eu não preciso ser um psicólogo e fazer um estudo psicológico para entender que, havendo prática de alienação parental, há sofrimento psicológico. O sofrimento psicológico, na prática da alienação parental, é um resultado necessário. Claro que, se eu quero estudar os impactos, né, desse sofrimento, como repercute nesta particular personalidade, sua biografia, seu contexto, etc., precisarei fazer um estudo psicológico. O que eu quero dizer é que, havendo prática da alienação parental, há sofrimento psicológico. A violência psicológica é um atributo da prática da alienação parental. Vejam, não de algumas práticas da alienação parental, e sim da prática da alienação parental. A alienação parental representa necessariamente violência psicológica, sofrimento psicológico, e representa necessariamente vulneração ou violação de direitos. Ou seja, esse discurso muito comum no assistente social, não, mas eu não posso trabalhar com isto porque eu não sou psicólogo. Eu não posso trabalhar com isto porque eu não sou advogado. Não. O assistente social trabalhará com os dados que comprovem, verifiquem, ou que pelo menos marquem que há indícios suficientes de uma prática da alienação parental. É isso que vai fazer o assistente social. E muitas vezes também o psicólogo, muitas vezes também, né, o advogado ou o pessoal ligado à intervenção jurídica. É isto que o assistente social e os outros operadores do direito vão fazer. Determinar se há indícios suficientes que, de alguma maneira, justifiquem a existência de uma prática da alienação parental. E aí, por entendimento, havendo a prática da alienação parental, eu posso, sem precisar ser psicólogo, sem precisar ser advogado, entender que, portanto, por ter havido prática de alienação parental, houve violência psicológica e houve vulneração de direito. Então, isto, por dizer dessa maneira, significa que o assistente social não só pode, mas deve enfrentar os casos de alienação parental. Queria devolver também, a partir dessa reflexão, para Gislaine e Thaís sobre isso, porque não vi, vou ler agora as mensagens, ver se há alguma questão. E se não, também vou levantando a mão. Querem comentar?
Bom, leio aqui uma questão da Ana Paula. Uma questão a partir do que foi colocado. Quem atua diretamente, não sei se não, quem atua diretamente no atendimento a crianças em situação de violência sexual, toda a literatura diz para acreditar na fala da criança. Do mesmo modo que essas situações até então seriam exceção. Aqui foi colocado como algo que acontece de forma mais frequente. Há alguma estatística nesse sentido? É um terreno espinhoso, que é algo que está cobrindo as palavras. Para os não psicólogos e para psicólogos que não tenham uma boa formação para conseguir fazer uma boa avaliação psicológica, principalmente nos institutos técnicos científicos que só conseguem laudar os casos de violência física e por todo atravessamento cultural que estudarmos na unidade 1 e 2 com os coletivos de direitos humanos que queiram a revogação da lei. Bom, Ai, Thaís. posso começar aí, assim, primeiro. Quando eu falei, né, que isso é um dado, eu trabalho como perita, né, e trabalho também como condução de depoimento especial, né. Quando eu falo que isso é muito frequente nesse contexto, né, da minha rotina diária. Quando eu coloquei que a gente observa muitas vezes a criança, deixa eu olhar o termo que a pessoa usou ali, que ela mente, que ela distorce, alguma coisa assim, né? Que ela manipula, no sentido de que se tu faz uma perícia onde tu tem acesso, né? A todo um contexto, tu faz uma perícia onde tu avalia o pai, tu avalia a mãe, tu avalia a criança. Muitas vezes leva essa criança para um depoimento especial, né? Hoje, atualmente aqui no Rio Grande do Sul, isso tem sido bem comum, as crianças serem escutadas em depoimento especial durante a audiência, de casos de alienação. Então, assim, é perfeitamente possível a gente identificar pelas próprias falas de todo mundo, a gente consegue identificar. Não é descredibilizar o que a criança está trazendo, mas poder contextualizar isso dentro, não como uma fala estanque da criança, mas contextualizar isso dentro de todas essas informações que a gente está coletando, né? Então, assim, eu coloco que assim é super importante a proteção da criança, tanto que quem conseguiu escutar hoje toda a aula, a gente comentou que a falsa denúncia de abuso sexual é uma das principais, dentro da minha concepção, um dos maiores problemas da alienação parental, né? Porque diante da denúncia de abuso sexual, já se interrompe a convivência, né? Porque a proteção da criança é em primeiro lugar. Então, assim, acho que essa fala, né, ali tem uma série de elementos, então, que eu acho que talvez não tenha ficado muito claro. Então, assim, a gente segue protegendo a criança, né, mas após um processo pericial, ou após um processo pericial e uma audiência onde essa criança é ouvida e o interrogatório é feito também através dos advogados, dos promotores, a gente consegue sim identificar muitas vezes falsas memórias, né? Mas toda vez que tiver uma denúncia de violência sexual, normalmente a primeira medida é o rompimento da convivência, ou passar por uma convivência assistida, supervisionada, seja pelo conselho tutelar, pelo CREAS, pela própria instituição do judiciário. A gente tem situações de visitas, convivência supervisionada, tá? Então, assim, de fato é uma situação complexa, né? A gente respeita a fala da criança, mas
principalmente no judiciário, a gente precisa olhar o todo, né? Não São sei se complementos, agora ficou Gislaine, claro. porque na pergunta dizia que a bibliografia, em geral, estabelece que devemos confiar ou acreditar na palavra da criança. E eu não sei se isso é assim, Não, eu né? acho que a gente tem que dar uma credibilidade para essa palavra, assim, ela precisa ser investigada, né? Então, talvez nesse sentido, assim, pelo menos dentro da minha concepção e do meu conhecimento, né? Eu acho que toda vez que se fala de uma situação dessas, a vítima sempre o depoimento da vítima sempre precisa ser considerado, mas não necessariamente ele vai ser validado em todo o processo, né? A gente precisa ter elementos para entender todo esse contexto, né? Então, eu pelo menos penso assim, dentro do meu entendimento, eu acho que é isso, assim, não sei o que que a Thaís pensa, o que que o Carlos pensa, ou alguém tenha uma opinião a respeito disso. Thaís ficou congelada aí. Vai. Pessoas, tá aberto o microfone. Aí acho que desconectou. Que turma calma é essa, Carlos? Cadê as perguntas? Pois é. Boa noite, Aham. tá me ouvindo? Vamos. Oi. Sim. É, É o boa Wilton que noite, tá falando? Hilton, correto. Eu só fazer um complemento na fala, assim, não é nem corrigir, não, um complemento mesmo. Eu sou bacharel em Direito, mas atualmente estou como conselheiro tutelar, né? E nessa situação que a colega ela trouxe e a sua explicação agora, para mim ficou um pouquinho mais claro em referência à sua fala inicial, né? Porque eu pensava também que a gente poderia estar colocando em xeque a palavra da criança, mas você corrigiu aí, né? Assim, você esclareceu que não é isso. E no caso, antes de chegar no judiciário, né, antes de se tornar um processo, existe toda uma rede de proteção, né, que atua para proteger a criança. Então, assim, isso é o meu entendimento a partir da minha prática, né? Então, assim, existe ou a mãe ou até um terceiro que diz que aquela criança ou aquele adolescente foi vítima de uma violência, seja ela física, né, que é mais evidente, ou uma sexual. Então, essa intervenção inicial, não, ainda que haja uma alienação parental, mas essa intervenção inicial seria para proteção, para evitar que essa criança, esse adolescente, ele possa é, permanecer em uma situação de vulnerabilidade, né? E vir sofrer novas violações, seja de cunho sexual ou físico, né? Então, assim, e aí, nesse primeiro momento, vou trazer essa colocação, nesse primeiro momento, a criança, a fala da criança, né, ou do terceiro, né, a não ser que a criança negue, mas até que se prove o contrário, tudo que vai ser feito vai ser para proteger. Quando chegar na esfera judicial, que paralelamente a essa proteção vai para a delegacia, né, provavelmente, dependendo da situação, vai ter uma perícia psicológica na polícia científica, até chegar na esfera judicial. Então, assim, na esfera judicial, como já é processo, então tem que se garantir o contraditório, né? Os pais vai ter o direito de se defender, né? De negar, não sei, aí é realmente uma situação mais complexa, mas a sua fala muito pertinente, assim, porque enquanto conselheiro tutelar, a gente não recebe muita formação. Então, assim, se a gente não for atrás, não for ler, não for buscar algum conhecimento para contribuir para a nossa prática, a gente pode até incorrer em violações mesmo. A gente estaria violando o direito sem nem saber que estaria violando o direito da criança. Então, assim, quando a gente tem essa oportunidade de ter essa formação, né, de ter formações, e principalmente como essa, nos ajuda bastante, porque a gente vai ter ali um olhar mais sensível, um olhar mais humanizado mesmo, não para julgar,
mas para ter ali um olhar, vou usar essa expressão, um olhar clínico. Rapaz, a criança falou isso, mas existe aqui uma dúvida, né? Então, assim, mas na dúvida a gente vai proteger a criança, mas a gente tem que fazer essa pontuação, né? Porque tudo a gente documenta. Então, assim, e todo o trabalho da rede, a gente faz relatórios, esses relatórios eles serão encaminhados num segundo momento para a esfera judicial, né? Então, assim, acredito que o trabalho primário, que seria o trabalho da rede, e esse trabalho, que no caso público aqui, a maioria, né, que são os peritos, né, as psicólogas, o assistente social, eles teriam, né, essa atuação no segundo momento, que seria esses estudos técnicos, né, que tanto pode validar, né, confirmar o que já foi feito pela rede de proteção, como pode também é, trazer uma nova informação que venha desconstruir aquilo ali, né? E assim, o importante é que a criança em todo o percurso foi protegida. Basicamente seria isso a minha fala. Eu acho que há um risco, por não dizer um perigo, nisto que estamos aqui conversando, né? Até, inclusive, nessa tal proteção da criança. Por quê? Em primeiro lugar, a criança se manifesta por diversos meios, e por isso o estudo psicológico, nesse caso, é fundamental, porque o estudo psicológico vai buscar entender, aspas, a palavra da criança não apenas a partir da oralidade, né, do que conscientemente diz, mas através de desenhos, de outras formas lúdicas, etc. Por quê? Porque principalmente, ou não principalmente, mas particularmente nos casos de alienação parental, a criança pode estar programada para dizer e reproduzir aquela sensação ou aquele discurso que o sujeito, progenitor, progenitora, alienador ou alienadora, de alguma maneira, incentive a criança para dizer. Dificilmente uma criança que sofre alienação parental vai dizer minha mãe ou meu pai pratica alienação parental comigo. Então, se nós vamos, através do discurso da criança, do mero discurso da criança, proteger a criança, ela vai negar a prática da alienação parental, via de regra, porque ela não visualiza isso. Porque quem pratica alienação parental é um ser amado, é com aquele com o qual tem uma relação afetiva e de dependência. E como dizia a Gislaine, inclusive, muitas vezes, em função do grau da alienação parental, até um conflito ou não, mas um pacto de lealdade. Não posso dizer isto porque estou traindo a minha mãe ou meu pai. Então, em primeiro lugar, a criança certamente negará a alienação parental. E muitas vezes a criança vai reproduzir aquele que é o discurso do alienador ou da alienadora. Teu pai abandonou, tua mãe não se importa contigo, né? E vai reproduzir isso. Até na forma mais dramática, por não dizer trágica, que é a falsa denúncia de abuso sexual. A criança pode ser, a depender inclusive da idade, do grau de dependência que tenha com esse sujeito alienador, né? Pode até, e tem casos sobre isso, até reproduzir, né? Que sofreu violência e abuso. Isso nós vamos ver com a Andréa Calçada daqui a 15 dias mais detalhadamente, mas que sofreu de abuso sexual sem ter sofrido. Então, por isso, a palavra da criança tem que ser tomada com muito cuidado e com estudos muito sérios, porque senão, em lugar de proteger a criança, nós, ao contrário, a estamos
deixando à mercê da própria prática de alienação parental e, portanto, sofrimento psicológico que envolve isso e a violação de direitos que envolve isso. Para uma criança que, de repente, seu pai ou sua mãe não abandonou, mas, ao contrário, tem um vínculo de amor e de dedicação, etc., mas que, pela prática da alienação parental, não consegue ter contato com essa criança, para essa criança dizer, meu pai me abandonou, minha mãe não me ama, isso envolve um sofrimento psicológico, como a Gislaine dizia anteriormente. E essa própria questão, assim, de crianças vítimas, né, de alienação parental que acabam caindo nessa situação de falsas denúncias de abuso sexual, é muito comum a gente encontrar sintomas de transtorno pós-traumáticos como se tivessem sido, né, de fato violentadas sexualmente, né? E na verdade é transtorno pós-traumático por serem submetidas a um processo, uma prática de alienação parental e um processo muito extenso de tudo isso, muito intenso, que geram o mesmo sofrimento, o mesmo dano que um abuso sexual de fato, assim, né? Infelizmente isso é comum, assim, né? A gente encontrar, né? Porque quando se chega nesse extremo de fazer uma denúncia desse porte, a gente está falando de um processo de alienação parental muito forte. Essa prática não começou ontem, né? Ela veio progredindo até muitas vezes chegar numa denúncia desse porte, assim. Então, assim, são casos muito sérios, assim, de um sofrimento muito intenso, que eu acho que tem que ter muito cuidado, sim, na escuta, muito critério na escuta da criança, assim.